pesquisa a evasão dos 8 aos 18. Então, dos 8 aos 18, eles perceberam que estavam sem espetáculo para essa faixa, começaram a fazer espetáculo para essa faixa. Quando vem N, quando vem musical N... Veio tudo, veio Peter Pan, veio embora. Por quê? Até a do Homem-Aranha fizeram, sabia? O Homem-Aranha, sim, Juro por Deus, claro. teve musical, ele infelizmente não teve Não problemas deu muito técnicos. certo. Não teve problemas Deve técnicos. ser difícil, né, fazer um... Não, teve problema até de quase o cara morrer mesmo. O cara o ator quase que fazia o morreu. Homem-Aranha, ele passava de ter no teatro, mas deu merda, assim. Mary Jane Não foi bem. Não foi só a mas- Gwen que morreu, não. Mas eles fazem uma manutenção do cara, para o cara continuar tendo o produto para ver. Aqui no Brasil você não tem isso. Você tem um incipiente teatro infantil, que é um grupo de atores batalhadores, geniais, que lutam pelo teatro infantil, que é para dar para a criança uma visão do teatro, e depois dos 8 aos 18 anos a criança não tem o que ver. Nós não temos um teatro juvenil aqui no Brasil instituído. Tem uma ou outra peça que arrisca, mas não é um movimento. Então são 10 anos que você fica sem ir ao teatro, com essa porcaria desse aparelhinho na mão, você não vai mesmo. Mas, assim, eu acho, se eu tivesse que chutar como é que a gente resolve... Vamos dizer que isso é um problema. Como é que a gente resolve esse problema? Eu acho que ele é muito complexo, porque primeiro a gente precisa resolver um problema socioeconômico para aí resolver um problema cultural. O MMA resolveu o problema socioeconômico. E o MMA, aquele ingresso lá em cima, que você tem que ficar olhando no telão, senão você vê os carinhas desse tamanho, você não sabe nem o que é que tá ali. Lá em cima custa R$250. Mas o MMA, ele não é perene. Assim, ele não é nem perene, ele não é constante. Claro como que o teatro. claro que é. Mas, Tem pô, quantos campeonato MMA... todo sábado. Não é todo sábado. Mas você sabe quantas pessoas cabem num estádio daquele lá? 20 mil. 20 mil é um mês de teatro. Mas aquilo ali é uma galera que, porra, provavelmente uma galera que tá numa situação de vida, assim, diferente. Não, então vamos pro acho futebol. E o futebol com 5, 6 campeonatos por ano, e você torcendo pro seu time que verdade. tá nos 5 ou É 6 verdade. campeonatos, É e verdade. uma camisetinha daquela ali não custa menos de R$150. Não. E Aí você tu vê me todo pegou. mundo com a camisetinha. Não, a gente tem que parar para pensar que não é bem verdade isso. É verdade. Esse problema sociocultural é o seguinte: você tem R$150 na mão. Onde você vai gastar? Tem gente O que teatro gasta em nem cerveja. passa pela tua cabeça, né? É Tem verdade. gente que gasta em cerveja, tem gente que gasta numa partida de futebol, tem gente que gasta comprando gibi, tem gente que gasta, sei lá. Eu acho que o problema... Agora, o verdade. problema é o seguinte: se você não tem os verdade. R$150 na mão, aí é um problema sociocultural. Aí é um problema de distribuição de renda, aí é um problema de você ter realmente pessoas que não têm trabalho, não têm condições de pagar nem o aluguel, não vai gastar um dinheiro que aparecer na mão dela para ir ao teatro. Esse era eu com 15 anos. Mas nós entendeu? não estamos falando dessas pessoas, nós Não, estamos não falando tamo. de você agora. Trabalha, que tem a possibilidade de ir ao teatro uma vez por semana, se você quiser. E você pode escolher. Você não escolhe. Por quê? Porque você não foi empurrado para isso há muitos anos. E não só isso, eu acho que também tem uma outra questão. O teatro, muita gente ele é visto como chato. O teatro é visto como chato. Aí eu inclusive. tenho uma meia-culpa nossa aí, uma meia-culpa da classe, eu acho.